Uma visão inquietante o fez imaginar uma figura reduzida à sua estrutura interna, enquanto se convencia de que sua ideia podia se tornar bela de uma forma perturbadora. O homem o chamou de Project Leader, e Tavaki Kaido reagiu com surpresa, sem entender por que estavam apontando para ele. Suas colegas comentaram que ouvir sobre aquela promoção era lógico, como se a notícia não as pegasse de surpresa. Do escritório do chefe, outros admitiram que, embora ainda tivessem dificuldade em acreditar, ele realmente passava uma imagem séria e confiável. Ao mesmo tempo, uma colega apontou que sua aparência dava a impressão de ser um homem mais velho e que, no fim, ele realmente tinha porte de líder. Tavaki confessou que isso não combinava com sua personalidade, porque se considerava ansioso demais para liderar os outros. Mesmo assim, decidiu tentar e se obrigou a parar de duvidar, prometendo a si mesmo não causar problemas aos demais. Então uma colega se aproximou de repente e o avisou de que havia um problema com Tavaki-san. Ela explicou que havia um mistério com o fornecedor e que era necessário investigar com cuidado antes de tirar conclusões. Em meio à tensão, alguém pediu que qualquer jovem disponível fosse ajudar, e vários reagiram imediatamente ao chamado. Tavaki Kaido entrou em pânico por um instante, mas lembrou a si mesmo que justamente em momentos assim precisava tomar a iniciativa. Ainda nervoso, chamou a atenção de todos e tentou reunir o grupo para começar a organizar a situação. Depois pediu que o ouvissem, enquanto outro funcionário o apoiava e ajudava a acalmar a equipe. Tavaki perguntou se podiam ajudar com a mudança das mesas, e suas colegas responderam que isso também seria um bom exercício. Um jovem aceitou imediatamente e disse a Tavaki-san para não se preocupar, porque eles cuidariam disso. Tavaki insistiu que esse tipo de tarefa precisava do esforço de todos, e deixou claro que ele também não pretendia ficar para trás. O funcionário agradeceu seu apoio, enquanto ao fundo os demais pareciam mais tranquilos ao ver que enfim havia direção. Quando chegaram à área de trabalho, o grupo se surpreendeu ao ver a quantidade de equipamento e entendeu que seria um trabalho pesado. Para levantar o ânimo, Tavaki declarou que carregaria as coisas mais pesadas e incentivou todos a darem o melhor de si. Depois fez um grande esforço para mover um dos painéis, e o peso o deixou claramente exausto já na primeira tentativa. Tavaki Kaido disse que carregaria as coisas maiores, mas logo em seguida pediu às outras que levassem apenas as leves. Ao ver que o elevador de carga estava quebrado, o grupo entendeu que teria de subir tudo pelas escadas. Embora já estivesse esgotado, Tavaki subiu com uma caixa e fingiu estar bem quando lhe perguntaram como se sentia. Enquanto continuava avançando, Tavaki se convenceu de que não podia se deixar vencer só por algumas escadas. Mesmo assim, o esforço começou a cobrar seu preço, e cada passo ficou mais pesado enquanto ele carregava a caixa. Um colega lhe disse para deixar o resto nas mãos do grupo e descansar, mas Tavaki insistiu que ainda aguentava. Pouco depois, Tavaki saiu cambaleando do elevador, claramente no limite de sua resistência. As funcionárias comentaram que, embora ele sempre parecesse sério e reservado, Tavaki já tinha ajudado antes mesmo que elas percebessem. Ao vê-lo tão forçado, ficou claro que Tavaki não tinha resistência física para continuar naquele ritmo. Então outros lembraram com preocupação que seu rosto estava muito pálido e temeram que ele fosse desabar a qualquer momento. Tavaki desanimou ao se olhar e concluiu que realmente já parecia um homem velho. Do prédio, a rotina seguiu como sempre, mas para Tavaki o cansaço já tinha se tornado impossível de ignorar. Ao observar seu corpo esgotado, Tavaki encarou de frente o quanto o esforço o havia deteriorado. Diante do espelho, ficou em silêncio olhando seu reflexo, incapaz de negar a mudança em sua aparência. Tentou se recompor com uma postura firme e respirou fundo, decidido a recuperar um pouco de dignidade. Mas assim que relaxou o corpo, seu abatimento voltou imediatamente e o atingiu ainda mais. Enquanto continuava se olhando, admitiu com amargura que nada mais se sustentava como antes. Nesse momento, Sanan o encontrou bloqueando a passagem e exigiu que ele saísse do banheiro porque ela precisava entrar. Tavaki reagiu sobressaltado ao ouvir que sua filha o chamava do lado de fora. Ao abrir a porta, tentou responder com normalidade, mas Sanan já o esperava e o confrontou logo depois daquele momento constrangedor. Tavaki tentou minimizar sua aparência e se comparou a um homem velho, deixando transparecer o quanto estava abalado pela mudança em seu estado. Sanan o olhou em silêncio e reagiu com perplexidade, sem entender totalmente o que acabará de ouvir. Enquanto se afastava, Sanan respondeu friamente que ele podia tentar se quisesse, mas ressaltou que antes deveria se apresentar com um pouco mais de decoro.
Tavaki ficou arrasado com essas palavras e avançou pelo corredor completamente desanimado, e a situação fica constrangedora. Ao não encontrá-la no quarto, pensou imediatamente que talvez ela tivesse ido ao banheiro e começou a procurá-la com inquietação crescente. Então viu um telefone sobre a cama, e aquela pequena pista fez sua atenção mudar de repente. Ao verificar a tela, descobriu uma chamada perdida de Aikawa Raito, e o nome o colocou em alerta na mesma hora. Tavaki se tensionou imediatamente, murmurou o nome de Aika e sentiu que aquela chamada escondia algo profundamente suspeito. Enquanto olhava para o celular, sua mente disparou ao se perguntar por que ela estava falando com Aika se nunca havia mencionado algo assim. Quando Sanan voltou e percebeu que algo estava errado, Tavaki escondeu sua agitação desajeitadamente e fingiu que só estava meio sonolento depois de apagar a luz. O quarto ficou em silêncio, e Tavaki percebeu imediatamente que Sanan já não estava em sua cama. Ao se lembrar da proximidade recente com ela, Tavaki se encheu de confusão e não conseguia acreditar que tudo tivesse acontecido daquela forma. Sanan, envergonhada, admitiu que só queria confirmar uma coisa, enquanto Tavaki lhe perguntava com ansiedade como tinha sido apenas uma vez. Sanan o interrompeu friamente, disse para ele parar de agir de forma estranha e ressaltou que ele já não era um homem jovem, antes de mandá-lo dormir. Essas palavras se cravaram em Tavaki, e a cena fica constrangedora sem saída fácil. Sanan confessou que só quis confirmar isso e que na verdade nunca quis chegar tão longe, enquanto pensava em como o via agora. Tavaki baixou o olhar em silêncio, completamente abalado pela vergonha e pela rejeição. Afundado na cama, aceitou com amargura que ninguém parecia mais precisar de um homem velho como ele. Lá fora, a manhã seguiu normalmente ao redor do prédio, em contraste com o peso que permanecia lá dentro. Pouco depois, a cena mudou para um escritório amplo, onde a rotina de trabalho seguia como se nada tivesse acontecido. No escritório, Ayase o deteve com seriedade e pediu um momento, enquanto Tavaki admitia por dentro que mal tinha conseguido dormir. Ela explicou que precisava de ajuda porque as etiquetas de entrega já estavam prontas, e Tavaki aceitou enquanto pensava que nunca entendia o que ela sentia. Ayase acrescentou que havia mais materiais do que o normal no andar, então queria lhe mostrar o local, e Tavaki concordou sem se opor. Já no depósito, ela indicou qual era a carga, e Tavaki respondeu com surpresa ao ver o que precisava mover. Quando Ayase pediu que ele carregasse uma caixa, Tavaki tentou pegá-la imediatamente, mas o peso desestabilizou e ele quase perdeu o controle. Ao sentir como era pesada, Tavaki ficou confuso e tenso, enquanto os dois lutavam para segurar a carga no corredor. A caixa escapou das mãos deles e bateu com força perto da porta, quebrando completamente o ritmo do escritório. Assustado, Tavaki pediu desculpas na mesma hora e temeu que Ayase tivesse se machucado durante o acidente. Enquanto tentava recuperar o equilíbrio e pedia para ela ir mais devagar, Tavaki continuou lutando para segurar a caixa antes que tudo piorasse. Na queda, Ayase acabou estendida no chão com a roupa desalinhada, e Tavaki ficou paralisado pelo choque e pelo constrangimento do momento. Tavaki acabou por cima de Ayase após a queda, e ao vê-la imóvel e desalinhada sentiu um golpe de alarme que o deixou gelado. Ayase reagiu imediatamente, levantou-se com força e deixou claro que a situação não era algo pequeno para ela. Tavaki tentou se desculpar e disse que só queria ajudar, mas ao notar a expressão fria de Ayase entendeu que sua explicação não acalmava nada. Com o corpo tenso e a voz firme, Ayase declarou que o ocorrido era assédio SAF Contact, deixando Tavaki completamente desnorteado. Tomado pelo pânico, Tavaki negou qualquer má intenção e afirmou que não tinha querido se aproveitar daquele momento caótico. Sem discutir mais, Ayase virou as costas e se afastou, enquanto Tavaki ficou sozinho, confuso e sem saber como deter o desastre. De repente, Tavaki levantou os olhos e notou um dispositivo colocado na prateleira, como se algo tivesse estado registrando toda a cena. O aparelho emitiu um som seco e confirmou que havia capturado uma imagem, aumentando imediatamente a tensão. Ayase mostrou a tela com a foto exata do momento em que Tavaki tinha caído sobre ela, e aquela prova o fez entender o quão delicada era a situação. Ao vê-la com clareza, Tavaki só conseguiu ficar paralisado e soltar uma reação muda de confusão e medo. Ayase disse que tinha um compromisso para depois do horário de trabalho, e quando Tavaki perguntou por que ela estava dizendo isso, ela deixou claro que queria levá-lo com ela. Mostrando a foto comprometedora, Ayase pediu que ele a acompanhasse, e seu olhar fez Tavaki entender que não tinha margem para recusar. Às 6 da tarde, Ayase saiu caminhando com Tavaki pela cidade, guiando em silêncio para um destino desconhecido. Enquanto avançavam,
Tavaki insistiu que a chantagem não resolvia nada, mas seu protesto não mudou a situação. Ayase-kun continuou caminhando sem responder de imediato, e Tavaki começou a pensar que talvez ela só quisesse assustá-lo. Então Ayase-kun lembrou que ele era o líder do projeto dela e sugeriu que seria um problema se um escândalo surgisse naquele momento, deixando-o ainda mais nervoso. Sob pressão, Tavaki perguntou qual era o objetivo dela, e Ayase-kun respondeu friamente que tudo dependia de dinheiro. Ela explicou que o tinha levado até aquele lugar porque queria a ajuda dele, em de sin shifts into um confortável territor. Ao chegar a um prédio com uma placa estranha, Ayase-kun entrou sem hesitar, e Tavaki ficou para trás, surpreso com o lugar para onde ela o havia levado. Naquele instante, uma visão repentina o sacudiu por completo, e o medo se refletiu em seus olhos ao imaginar o pior desfecho possível. Dentro da academia, Ayase-kun colocou Tavaki no banco e começou a conduzir seu treino com uma intensidade que o pegou de surpresa. Enquanto ele levantava a barra, Ayase-kun exigiu que mantivesse melhor a postura e o avisou que aquela parte revelava seu verdadeiro nível. Depois ela declarou que o treinaria pessoalmente e deixou claro que, se ele não obedecesse, a foto comprometedora poderia vir à tona, deixando-o sem saída. Exausto pelo esforço, Tavaki sentiu que o peso se concentrava em seu corpo, e Ayase-kun o pressionou a continuar sem descanso. Sem lhe dar respiro, ela anunciou que o supino tinha terminado e que o exercício seguinte começava imediatamente. Tavaki, já no limite, mal conseguiu protestar, mas Ayase-kun encerrou a sessão anterior com firmeza e o obrigou a continuar. Depois ela o pôs para fazer agachamentos e mandou que empurrasse bem com o corpo, enquanto ele lutava para suportar a carga. Ao vê-lo fraquejar, Ayase-kun se animou e afirmou que já esperava essa fraqueza em sua resistência porque vinha observando. Quando Tavaki disse que já não podia mais, Ayase-kun se colocou atrás dele para forçá-lo a manter o movimento e não deixá-lo desistir. À beira do colapso, Tavaki gritou de exaustão, mas Ayase-kun empurrou a resistir até o fim com um olhar feroz. Tavaki esgotou até a última gota de força, e o esforço pesado atravessou seu corpo enquanto ele lutava para não desabar. Quando terminou, caiu no chão da academia, completamente vazio e sem forças nem para se levantar. Ayase-kun se aproximou e disse que ele ainda não tinha músculos, embora sua base física não lhe parecesse nada ruim. Depois o observou com uma intensidade inquietante e garantiu que, com treino, ele podia se aproximar exatamente do ideal que ela perseguia. Enquanto avaliava seu porte com uma frieza calculada, Ayase-kun admitiu que desde o primeiro dia seu rosto e sua compleição magra tinham chamado sua atenção. Atordoado com tudo o que ouvia, Tavaki mal conseguiu perguntar o que ela realmente queria. Então Ayase-kun confessou que gostava de homens musculosos, e enfim deixou exposta a obsessão que a movia. Ainda assim, esclareceu que não bastava qualquer corpo grande, porque o que desejava era unir o rosto de Tavaki a um físico imponente. Tavaki ficou gelado quando ela declarou, sem a menor dúvida, que pretendia treiná-lo pessoalmente para transformá-lo nisso. Com uma determinação perturbadora, Ayase-kun concluiu dizendo que o moldaria até fazê-lo se encaixar por completo em sua visão perfeita. Ayase-kun o desestabilizou de vez quando soltou, sem rodeios, que queria levar tudo isso para um nível ainda mais pessoal com ele. Tavaki ficou paralisado, e o medo tomou seu rosto enquanto mal conseguia processar aquela pressão repentina. Ela o prendeu com a foto como ameaça e deixou claro que ele já não tinha saída, enquanto ele entendia que a prova contra si acabava de se tornar ainda mais perigosa. Aproximando o telefone, Ayase coordenou que ele fosse até o fim e ainda mostrou que estava gravando, afundando ainda mais no desespero. Quando Tavaki tentou resistir, ela o cortou na mesma hora e deixou claro que o que ele quisesse já não importava. Vencido pela pressão, Tavaki mal conseguiu pedir ajuda, sentindo-se completamente encurralado. Então Ayase-kun retomou sua obsessão com uma calma inquietante e explicou que ganhar músculos levaria entre 3 e 4 anos, então ele devia se preparar para algo muito longo. A cena terminou com Tavaki diante de uma mulher, preso numa tensão sufocante, como se uma fase ainda mais desconfortável acabasse de começar. Tavaki abaixou o olhar, suado e em silêncio, preso entre a vergonha e a impotência. A mulher manteve uma expressão serena, deixando no ar uma calma gelada que tornou a tensão ainda mais pesada. The woman coldly asked what he was doing back there, forcing Tavaki to face her suspicion immediately. Cornered, Tavaki started running excuses through his head, but it unfolded so bad that panic washed over him. As he thought that any version would sound like the typical excuse of an older man involved in something improper with a young employee, his desperation only grew. Then the woman mentioned someone else,
and that referência alone could through his confusion for a moment. She asked who that woman was, making it clear that everything depended on how hands were. Tavaki could only react with confusion, unable to understand who she was referring to. Another woman introduced herself as Mizuki Aikawa and remarked that he should at least have seen Ayase at some point, revealing an unexpected connection. Believing he could still get out clean if she thought Ayase was only his trainer, Tavaki regained a desperate hope. But Mizuki Aikawa immediately understood that the two of them were talking about different people, and that escape route collapsed at once. Before he could react, a woman wound herself onto him from behind and announced with an unsettling smile that now they really were in serious trouble. Tavaki thought that maybe he really should feel some guilt, as if he were finally starting to accept the true weight of everything. Mizuki Aikawa exploded and asked if he really didn't remember, e a situação entra em território para o qual ninguém estava preparado. She stared at him from extremely close range, and Tavaki went rigid as he tried to understand where that reaction was coming from. Mizuki Aikawa demanded to know why he was to say anything, gaining the situation so much that his silence became even more suspicious. Tavaki could only react with confusion, and the change in his expression made her keep watching him with restrained tension. When he saw her fist clenched, it became clear that Mizuki Aikawa was suppressing a much deeper emotion. Then the memory of a wedding surfaced, e o momento toma rumo desconfortável. Another memory showed Tavaki holding a baby while an Arab woman smiled, e a cena fica constrangedora sem nenhuma saída fácil. The memory continued to school ceremony, where a girl posed between two adults and reinforced the image of a complete family. Finally, Mizuki Aikawa's tense, Soviet eyes revealed that behind her anger there was pain, nervousness, and a wound that was still open. Tavaki kind of played the situation and made it clear that, to him, nothing had happened. As the city kept moving at its usual pace, a voice called out to Tavaki kind and pulled him out of that mental distance. Two women looked for him urgently, and one of them repeated his name while the other asked what was going on. After checking the costume area, they explained that everything revolved around the clothes for the 9 o'clock drama. One of the assistants showed him a blazer and asked whether that model suited the coworker role better. The other commented that Tavaki kind seemed distracted that day, even though he was normally attentive to everything. Then Sakyu-san appeared beside another man, and his mere presence changed the atmosphere immediately. On seeing him, Tavaki kind was stunned and suddenly felt that the man could be Mizuki Aikawa's father. With his mind locked up, Tavaki kind wondered how he had ended up trapped in a situation like this. The man recalled that for years they had seen each other almost like family every day, and Tavaki kind felt that he could no longer keep avoiding it. In his memory, e a interação se torna difícil de conduzir. But on second thought, his expression broke down and doubled began to weigh heavily on him. The man asked her not to jump to conclusions and reminded her that they were family, so she should trust him a little. She responded firmly, refused to doubt her own family, and assured him that she knew better than any the person who would never have affair. To confirm that, she decided to reconstruct the old position in that photo precisely and start the analysis from zero. While comparing the men's and the woman's positions, she imagined how their bodies were oriented at that moment. Then she suddenly stopped, because the way they supposedly fit together made no sense to her. Reviewing the photo again, she noticed that she had not been able to see the lower half of both bodies at the same time. That led her to think that one of the legs must have been placed in a very specific way. In the end, she concluded that the man's waist would have had to rotate completely, and that possibility totally changed her interpretation of the scene. She imagined the position in the photo and soon felt that, if taking that literally, that posture would not even be possible. While drawing the diagram, she concluded that in that case the woman would have to be positioned in a very specific way. Then she reasoned that the man would have to move forward with a strange posture, as if walking while leaning forward. Adding another possibility, she thought that the woman would have to go around him from behind for the image to fit. But after reviewing the whole picture, she discarded that idea and told herself that the lower body of Aikawa right definitely could not be like that.
Then she realized something decisive and understood that, if that reconstruction was physically impossible, it could mean that he was innocent. Even so, she stopped immediately and warned herself that she should not jump to conclusions so quickly. The man with glasses also asked her to stay calm and explained that, by that logic, she also could not guarantee that any man had actually been there. She reacted with a start and admitted to herself that she had overlooked the important detail. When she saw the reference thus, she was baffled, and the man pointed out that it was not guaranteed that the figure behind was a man, opening up a completely different possibility. She ruled out one possibility immediately and reasoned that, if he was in front, then the man in the image must be the one behind. While tipping to review the reference, she nervously wondered whether all that technical analysis even counted as infidelity. At that moment Sanam suddenly appeared, demanded to know what she was doing, and the surprised woman improvised an avowed denial. The tension remained suspended as the scene shifted to the outside of the building. Sanam arrived home tired, complained that because of her distraction she had been making mistakes at work, and irritably announced that she was back. Then she heard a rhythmic noise inside the place, and her attention was immediately caught by that strange signal. Intrigued, she approached the source of the sound and asked what exactly was going on. Looking inside, she discovered Tavaki Kaido doing hip thrusts on the floor with absurd intensity. She was shocked, immediately connected the exercise to that physical reconstruction, and understood that he was trying to verify that very same position. Tavaki Kaido, completely focused, declared that he would keep training until everything was clarified, while Sanam watched him caught between confusion and concern over the increasingly strange direction of the situation. A situação fica constrangedora. Sanam olhou para ele incrédula e se perguntou por que um homem de 50 anos faria algo tão exaustivo. Ele mudou para um afundo profundo e seguiu com o treino, convencido de que assim fortaleceria o tronco e poderia erguer melhor o corpo. Sanam observou aquela postura e uma ideia desconfortável começou a tomar forma em sua cabeça. Já fora daquela cena, ela preparou uma bebida e tentou organizar os pensamentos enquanto contemplava o prédio. Com a xícara na mão, soltou um longo suspiro ao se sentir sobrecarregada por tudo que acabará de ver. Então decidiu organizar os fatos com frieza para entender o que estava realmente acontecendo. Sanam concluiu que a conduta estranha do marido podia parecer um desvio repentino, mas ainda assim duvidou que isso bastasse para chamar de caso. Depois lembrou que, desde o dia em que voltou do trabalho, ele tinha se mostrado quase dolorosamente normal, e isso batia de frente com toda aquela teoria. Essa contradição a abalou, e Sanam começou a suspeitar com alarme que talvez ele só tivesse tentado se adaptar a uma fixação estranha. Tavaki Kaido lembrou com vergonha que tinha visto aquela roupa ajustada por apenas um segundo e ainda assim sua mente guardou detalhes precisos demais, o que o deixou ainda mais abalado. Ao imaginar o traje completo com um tom dominante, ele entendeu de repente que aquela imagem combinava com uma dinâmica de controle, e Sanam reagiu com sobressalto ao notar para onde essa conclusão apontava. Enquanto bebia e organizava as ideias, Sanam começou a pensar que aquele tipo de roupa podia estar ligado a uma presença física forte e a uma imagem claramente intimidadora. Ao ver Tavaki Kaido sorrir enquanto continuava analisando o assunto com total seriedade, ela ficou inquieta e chegou a se perguntar se essa interpretação também fazia parte de tudo. Sanam continuou ligando os pontos e concluiu que um traje preto daquele estilo parecia mais próprio de uma figura autoritária ou teatral do que de algo casual. Então lembrou o comentário de que era necessária uma enorme confiança corporal para usar algo assim, e essa observação fez a peça começar a fazer ainda mais sentido em sua cabeça. Ao revisar cada elemento do traje, ela terminou aceitando que aquela imagem exigia uma presença física imponente, e a ideia a deixou completamente impactada. Justo quando seu raciocínio começava a acelerar, alguém a conteve para que não continuasse avançando tão depressa com aquela teoria. Advertiram-na de que não havia motivo para se fixar apenas no físico, porque Tavaki Kaido tinha o costume de tirar conclusões ao ver apenas uma parte das coisas. Sanam repetiu para si mesma que precisava mudar de perspectiva, claramente abalada por tudo o que acabava de deduzir. Sanam rejeitou essa ideia no mesmo instante, mas a possibilidade já tinha ficado cravada em sua mente. Quando associou a imagem de Tavaki Kaido a essa roupa, ficou em choque e sentiu que sua teoria acabava de cruzar um limite perigoso. Dominada pelo que acabará de imaginar, Sanam se deixou cair enquanto tentava recuperar o controle.
Em sua cabeça tomou forma uma cena exagerada em que essa combinação insinuava uma proximidade imprópria demais, e isso a desnorteou por completo. Então ela se obrigou a parar e admitiu que o verdadeiro problema era não ter visto com os próprios olhos a peça real. Afundada no sofá, Sanam reconheceu que precisava de alguém próximo a ele, alguém capaz de investigar em segredo enquanto ela observava de longe. De repente pensou em Raishan e lembrou que sua atitude suspeita do outro dia o tornava a opção mais imediata. Sanam lembrou que Raishan conhecia aquela casa muito antes de tudo começar, e isso a fez pensar que seu vínculo com Tavaki Kaido podia ser mais profundo do que parecia. Mesmo assim, ela hesitou, porque ele sempre tinha sido gentil demais, e lhe custava acreditar que estivesse metido em algo tão sério. Enquanto se forçava a pensar com clareza, Sanam concluiu que precisava de alguém realmente próximo a ele, alguém que soubesse como ele era longe de casa. De repente, todas as pistas colidiram na mente de Sanam e a empurraram para uma dedução inesperada. A ideia explodiu em sua cabeça com tanta força que por um instante todo o resto deixou de importar. Sanam arregalou os olhos, em choque, ao sentir que enfim tinha chegado a uma conclusão. Ao lembrar o nome de Mizuki Ayase, Sanam entendeu quem era a mulher que tinha estado tão perto de Tavaki Kaido. Então decidiu agir imediatamente e disse a si mesma que precisava ir ao escritório dele sem perder um segundo. Enquanto avançava pelo centro comercial, Sanam concluiu que, se seu marido tinha uma subordinada com quem poderia surgir um problema, tinha que ser Mizuki Ayase. Convencida de que Tavaki Kaido não sabia lidar bem com esse tipo de situação, Sanam jurou a si mesma chegar ao fundo da questão. Com essa decisão tomada, resolveu pedir folga no dia seguinte para invadir o escritório dele e verificar tudo por si mesma. Mas sua determinação parou bruscamente quando viu um conjunto esportivo chamativo e ficou completamente desnorteada. Ao se aproximar mais, Sanam entendeu que era apenas roupa de treino exposta na loja, e seu impulso se transformou de repente em confusão e vergonha. Sanam parou diante da loja de artigos esportivos, e ao ver aquela roupa de exercício, entendeu com vergonha que sua grande suspeita tinha tomado uma direção errada. Ao repassar a ideia, Sanam admitiu em choque que suas conclusões tinham sido apressadas demais e que talvez nada fosse como ela acreditava. Com enorme alívio, Sanam se convenceu de que não se tratava de um caso grave, mas de algo muito mais comum do que ela tinha temido. Mas logo se corrigiu com irritação, porque entendeu que, por mais alívio que sentisse, a situação continuava sendo inaceitável para ela. Nesse momento, Sanam notou a presença de outra mulher, e as duas ficaram se olhando com surpresa. As duas acabaram entrando em uma cafeteria próxima, onde a calma do lugar contrastava com a tensão que se instalou entre elas. Já sentadas frente a frente, Sanam e a mulher se prepararam para falar com cautela, enquanto o silêncio inicial pesava sobre a mesa. Sanam pensou que aquela coincidência era a oportunidade perfeita para perguntar diretamente sobre o suposto caso, embora ainda não soubesse como começar. A outra mulher manteve a calma e deixou claro para si mesma que não havia nada de especial acontecendo, porque no fim das contas tinha sido apenas uma sessão de exercícios. Depois lembrou que, após vê-la reagir daquela forma, soube que aquela mulher iria querer falar com ela, e essa certeza a manteve alerta. A outra mulher se defendeu imediatamente e sustentou que Sanam não tinha direito de criticá-la, além de insinuar que quem tratava mal Tavaki era ela. Com a tensão crescendo entre as duas, decidiram começar com uma conversa breve, mas a mulher deixou claro que não pretendia ceder diante de alguém como Sanam. Sanam perguntou sobre a condição física de Tavaki, mas a outra mulher respondeu com naturalidade que só sabia como ele tinha rendido ultimamente no trabalho. Sanam ficou impactada e reclamou que Tavaki era seu próprio marido, então ela não podia fingir que não sabia nada sobre ele. A outra mulher se desconcertou com a dureza daquela cobrança e sentiu que Sanam estava sendo agressiva demais. Mesmo assim, tentou justificar a situação e sugeriu que talvez Tavaki só estivesse passando por uma fase difícil e já não pudesse mais acompanhar o ritmo do pessoal mais jovem. Essa explicação fez Sanam imaginar Tavaki ficando para trás no treino, enquanto a outra mulher arrematava dizendo que, no fim das contas, ele ainda era apenas um novato. Sanam lembrou então que o desempenho dele tinha sido tão lento que até os mais jovens o superavam com facilidade, e essa ideia levou a se perguntar se a situação era realmente tão grave. A outra mulher explodiu em críticas e descreveu Tavaki como alguém desajeitado, frágil e exausto, insistindo que até andava como um velho. Ao ouvir tudo isso, Sanam perdeu completamente a paciência, e a outra mulher percebeu que sua raiva tinha aumentado muito desde a última vez que a tinha visto. Sanam ficou tensa e, pensando melhor, sentiu que havia algo estranho em toda a situação.
Ao comparar as duas mulheres, Sanam notou que pareciam ser a mesma pessoa, e essa coincidência aumentou ainda mais suas suspeitas. Então ela se lembrou de que a mulher da loja esportiva e a que estava diante dela compartilhavam traços quase idênticos, sobretudo no rosto. Essa conexão a levou a concluir que tudo podia se encaixar com uma relação secreta com uma mulher mais jovem. Decidida a confirmar a verdade, Sanam resolveu continuar investigando e arrancar mais informações dela. Com uma calma enganosa, perguntou se aquela mulher tinha uma relação especialmente próxima com seu marido. A mulher respondeu sem hesitar que estavam sempre juntas, até todos os dias depois do trabalho, e essa confissão atingiu Sanam imediatamente. Quando Sanam exigiu saber por que passavam tanto tempo sozinhas, a mulher respondeu com toda a naturalidade que vinha cuidando do bem-estar de Tavaki ultimamente. Ao ouvir isso, Sanam imaginou todas as vezes recentes em que aquela mulher estivera ao lado de Tavaki e sentiu que suas piores suspeitas podiam estar prestes a se confirmar. Sem se esconder mais, a mulher admitiu que fazia tudo por Tavaki, deixando Sanam diante de uma declaração que soou pessoal demais. Sanam ficou impactada e entendeu que a outra mulher presumiu que ela já havia notado algo suspeito. A mulher explicou com total confiança que Tavaki-san havia melhorado muito em comparação com antes e que antes mal aguentava o esforço. Ao ouvir isso, Sanam ligou os pontos e imediatamente temeu que aquela mulher fosse a parceira do suposto caso. A mulher repetiu que Tavaki-san havia mudado bastante e lembrou que antes ele se cansava com facilidade. Essa insistência fez a suspeita de Sanam crescer ainda mais, e em sua mente a ideia de que aquela mulher era amante ficou quase confirmada. Depois a mulher acrescentou que até a resistência dele havia aumentado e que isso se notava até no longo caminho de volta para casa. Enquanto falava, Sanam imaginou Tavaki passando tempo com outros homens em um ambiente de treino, e a dúvida começou a abrir outra possibilidade. Ainda assim, Sanam se obrigou a manter a calma e decidiu que ainda faltava entender coisa demais. A mulher continuou elogiando o progresso de Tavaki e comentou que seu pior hábito era relaxar demais quando tinha oportunidade. Por fim, garantiu que, se continuasse assim, Tavaki poderia passar para o próximo nível, e essa frase deixou Sanam completamente desconcertada. Sanam ficou totalmente confusa ao ouvir a mulher falar em levar aquele suposto caso para o próximo nível. A mulher esclareceu com firmeza que Tavaki continuaria avançando e que seu peso até diminuiria a partir daquele momento. Sanam repetiu para si palavras como números, "And the moment takes uncomfortable turn." De repente, seus olhos se arregalaram ao sentir que enfim estava tocando a verdade. Ao reparar na postura e na atitude da mulher, Sanam finalmente ligou quem aquela pessoa realmente era. Então entendeu que não estavam falando de um caso, mas do trabalho e de como seu marido parecia inútil quando desistia cedo demais. Em sua mente, Sanam reconstruiu a cena e viu a mulher repreendendo Tavaki por abandonar tudo com facilidade demais. Quando a mulher voltou a fazer aquela cara séria, Sanam confirmou que suas expressões eram exatamente as de alguém concentrada em exigir resultados. Já mais tranquila, Sanam pensou com vergonha que toda a sua teoria tinha sido um erro e suspirou ao voltar ao ponto de partida. Então a mulher a surpreendeu completamente ao perguntar diretamente se havia alguém de quem ela gostava. A mulher notou que Ayase-san parecia estranhamente abalada e perguntou o que estava acontecendo com ela. Sanam tentou disfarçar com um sorriso tenso, mas sua mente continuava acelerada e ela não conseguiu responder de imediato. Naquele instante, Sanam arregalou completamente os olhos ao imaginar uma possibilidade que a abalou. Então pensou, alarmada, no que faria se a pessoa de quem aquela mulher gostava traísse com alguém como ela. Para se acalmar, Sanam repetiu para si mesma que tudo devia ser uma brincadeira e que talvez estivesse entendendo mal a situação. A mulher insistiu e perguntou se ela ao menos sabia quem era a pessoa de quem ela gostava. Sanam ficou paralisada, e a mulher, já claramente abalada, exigiu saber se ela realmente conseguia imaginar de quem estava falando. Sanam começou a gaguejar e se lembrou nervosamente da vez em que visitou a casa daquela mulher, como se a chave tivesse ficado escondida ali. Enquanto tentava organizar suas lembranças, Sanam voltou mentalmente àquela cena e sentiu que finalmente estava prestes a entender tudo. Ao reconstruir aquele dia, Sanam se lembrou de Tavaki, de Aikawa Raito e da tensão daquele momento, e assim entendeu de repente por quem ela tinha começado a se sentir daquele jeito. Ao se lembrar daquele momento, Sanam entendeu de repente que aquela mulher havia admitido com toda clareza que amava essa pessoa. A revelação a deixou tão abalada que ela mal conseguiu balbuciar, sentindo que tudo se encaixava de um jeito inesperado. Ainda em choque, Sanam tentou confirmar se realmente estavam se referindo a alguém relacionado a ela.
Então a cena completa voltou à sua mente. A mulher a observava com tensão enquanto Tavaki descansava ao seu lado. Naquele instante, outro homem interveio com entusiasmo e esclareceu que a pessoa em questão era seu primo, apontando diretamente para Tavaki. Ao ouvir isso, a mulher ficou presa entre a vergonha e a resignação, como se já não pudesse esconder seus sentimentos. De repente, ela segurou com força as mãos de Sanan, decidida a transformar aquela confissão em um pedido direto. Sanan estremeceu por completo ao sentir aquela urgência e entendeu que a estavam colocando no meio de algo muito sério. Com o rosto em brasa, a mulher pediu com toda a sua energia que Sanan a apoiasse e desse o melhor de si. Sanan só conseguiu ficar paralisada, olhando em silêncio enquanto tentava processar aquele apelo inesperado. Ela garantiu com um sorriso intenso que estava completamente do lado dela. Enquanto apertava as mãos de Sanan na cafeteria, ela a incentivou a fortalecer sua relação com o próprio marido. Sanan se lembrou de que aquela mulher falava em corrigir completamente uma postura estranha, enquanto outra voz mencionava que a esposa de alguém tinha se mudado de volta e que aquilo parecia muito estranho. Depois surgiu a ideia de que talvez a esposa só tivesse voltado para compartilhar comida, embora também tenham admitido que, se fosse Chika, isso provavelmente não seria verdade. No meio dessa reconstrução, a mulher advertiu com firmeza que não devia chegar a esse extremo e prometeu manter distância. Depois, alguém reagiu com surpresa ao descobrir que Sanan ficaria fora durante a noite. A explicação foi que Sanan realmente queria ir com um grupo idol em turnê, e por isso ele decidiu acompanhá-la sem se opor. Depois ele aceitou a situação com calma, e ela disse para ele aproveitar um pouco seu pequeno fim de semana de solteiro porque voltaria no domingo à tarde. Antes de ir embora, ela acrescentou que tinha deixado comida para o sábado e pediu que ele se certificasse de voltar para casa sem problemas, enquanto ele confirmou que havia entendido. Ao ficar sozinho, ele sentiu que finalmente poderia relaxar e aproveitou em silêncio uma liberdade que não tinha havia muito tempo. O sábado de manhã começou em silêncio, com Raito acordando sozinho enquanto lá fora os pássaros mal cantavam. Assim que se levantou, Raito se espreguiçou aliviado e aproveitou a raridade de ter a cama só para ele. Ao chegar à mesa, cumprimentou normalmente e perguntou se o café da manhã já estava pronto. Depois começou a comer tranquilamente e agradeceu pela comida sem imaginar que algo estava fora do lugar. Nesse momento, seu telefone vibrou e roubou sua atenção na mesma hora. Ao olhar a tela, viu uma mensagem de Kaori dizendo que já estava no Shinkansen e perguntando se Mizuki Ayase e Sanan já tinham saído. Enquanto alguém lhe aproximava 2 xícaras, Raito lembrou calmamente que Kaori e Sanan deveriam estar fora o dia todo. Sem tirar os olhos do celular, ele processou esse detalhe com aparente normalidade por um segundo. Mas logo algo não se encaixou, e ele reagiu com perplexidade ao notar a contradição. Quando ergueu o olhar, ficou paralisado ao ver Mizuki Aikawa diante dele, e o susto fez se engasgar na hora. Raito se engasgou com o susto, e Mizuki Aikawa se aproximou em silêncio com 2 xícaras enquanto ele continuava olhando para ela sem conseguir acreditar. Ainda tossindo, Raito a viu lhe oferecer uma xícara e mal conseguiu reagir, completamente desnorteado com sua presença. Mizuki Aikawa explicou com toda a calma que era só água morna e que, pela manhã, ajudava a hidratar o corpo com o estômago vazio. Raito aceitou a xícara desajeitadamente e agradeceu, enquanto ela respondia com uma naturalidade inquietante, como se já morasse ali. Ainda confuso, Raito provou a água com cautela e tentou organizar tudo na cabeça. Ao sentir o calor percorrer seu corpo, Raito admitiu para si mesmo que a sensação era inesperadamente relaxante e que a água afrouxava um pouco sua tensão. Mas logo recuperou o juízo, recuou alarmado e exigiu saber por que Mizuki Aikawa estava dentro de sua casa. Sem se alterar, Mizuki Aikawa lhe lembrou que sua esposa e sua filha estariam fora o fim de semana inteiro, e Raito ficou chocado ao descobrir que ela sabia disso. Então ela explicou que, depois de tudo o que aconteceu e de não conseguir treinar direito ultimamente, quis aproveitar aquele momento para recuperar o tempo perdido, enquanto Raito mal conseguiu pedir que pelo menos avisasse antes. Com um sorriso decidido, Mizuki Aikawa pensou que, com a casa vazia, manteria Raito completamente ocupado e que uma oportunidade dessas não surgia com frequência. Mizuki Aikawa se mostrou decidida e anunciou que finalmente começaria para valer o que tinha planejado. Com total concentração, Mizuki Aikawa manteve o olhar à frente e deixou claro que não estava brincando. Quando Raito já estava no limite e quis parar, Mizuki Aikawa o desprezou por desistir tão rápido e o obrigou a continuar. Enquanto corriam juntos, Raito perguntou que tipo de treino fariam, e Mizuki Aikawa o avisou com entusiasmo que naquele dia o submeteria a uma rotina brutal.
Ao ouvir que seria um dia inteiro de exercício, Raito se desesperou, mas Mizuki Aikawa se animou ainda mais e decidiu exigir o máximo dele. Pouco depois, o treino ficou selvagem, e Raito acabou vendo Mizuki Aikawa superá-lo com uma energia que o deixou destruído. Sem lhe dar um segundo de descanso, Mizuki Aikawa depois o levou a uma academia aberta o dia todo para continuar a rotina. Já lá dentro, Raito ficou jogado e exausto entre as máquinas, enquanto Mizuki Aikawa continuava se preparando para prosseguir. Durante os abdominais inclinados, Raito perdeu toda a concentração por causa da pressão do momento, e ela percebeu na hora que algo o estava afetando. Nesse momento chegaram Minamimura e Uchiara, e a aparição inesperada delas mudou completamente a cena. Raito sentiu que a situação estava fugindo do seu controle enquanto fazia o exercício, e Minamimura se aproximou para corrigi-lo ao ver o quanto ele estava forçado. Minamimura pediu que ele não subisse tanto porque ainda sentia tensão, mas Raito, no limite da resistência, implorou que ela parasse porque manter aquela postura já estava acabando com ele. Raito pensou que, se abaixasse mais, acabariam reconhecendo por completo, enquanto as duas garotas notavam que ele estava se esforçando demais e o olhavam com curiosidade. Ao ficar quase invertido na máquina, Raito soltou um gemido de esforço e ficou em uma posição muito constrangedora diante de Minamimura e Uchiara, que reagiram entre surpresa e diversão. As duas riram ao vê-lo daquele jeito, e essa zombaria fez Raito se tensionar ainda mais de vergonha. Logo depois, ambas continuaram conversando entre si com toda a calma, como se o sofrimento dele fosse parte do espetáculo. Raito ouviu que elas continuavam fofocando e explodiu por dentro, enquanto Minamimura apontava para o lado dele e Uchiara observava com descarada curiosidade. Então Raito reclamou com elas que, se tinham ido à academia, fossem treinar em vez de ficar falando sem parar. As duas ficaram olhando na direção dele, e Raito sentiu imediatamente que toda a atenção recaía sobre ele. Para não se entregar, Raito fingiu normalidade e pensou que, mantendo aquela posição, o espelho não mostraria seu rosto daquele ângulo. Raito viu que Minamimura e Uchiara vinham direto até ele e entrou em pânico ao sentir que já o tinham descoberto. Desesperado, Raito disse que já tinha tido o suficiente e tentou escapar, mas Mizuki Aikawa o apressou para que continuasse imediatamente. Mizuki Aikawa, ao ver sua reação, o mandou sem descanso para o exercício seguinte, enquanto Minamimura e Uchiara comentavam surpresas que ele parecia motivado demais. Depois a rotina mudou para a piscina, e o treino subiu para uma prova ainda mais exigente. Antes de nadar, Mizuki Aikawa fez um alongamento e explicou que a natação também fortalece o corpo e melhora a resistência sem castigar tanto as articulações. Já na água, ela marcou que só faltavam 50 metros, mas Raito mal avançava, engolindo água e ficando sem forças. Quando ele disse que não conseguia nem respirar, ela se recusou a lhe dar descanso e ressaltou que quanto mais duro fosse o esforço, mais sua resistência cresceria. Nesse momento apareceu um jovem de traje de banho, e Mizuki Aikawa ficou desconcertada ao vê-lo entrar. Ao reconhecê-lo como Aikawa, ela sentiu imediatamente que a situação tinha se complicado. Mizuki Aikawa entendeu que aquilo era um problema, enquanto na piscina Raito continuava lutando para se manter à tona sob o olhar de todos. Raito saiu da água tentando passar despercebido, convencido de que enquanto continuasse naquele ângulo ninguém veria seu rosto. Ele mal conseguia avançar e admitiu que precisava respirar, mas Mizuki Aikawa apenas indicou que ele se virasse e continuasse. Quando ela começou a se afastar, Raito se desesperou ao vê-la lhe dar as costas e tentou detê-la imediatamente. Já no limite, Raito sentiu que lhe faltava ar e ficou à beira do colapso dentro da piscina. Mizuki Aikawa notou algo estranho em seu movimento e reagiu na mesma hora ao perceber que ele tinha parado de responder. Os presentes se lançaram para ajudá-lo, concluiu que ele tinha desmaiado por falta de oxigênio, e Raito mal conseguiu pensar que continuava consciente. Então alguém avisou que Aikawa vinha em direção a eles, e o grupo ficou em silêncio ao sentir que tudo podia se complicar ainda mais. Mizuki Aikawa se inclinou sobre Raito para lhe dar ajuda imediata, enquanto ele ficava confuso com o que ela tentava fazer. Antes que ela pudesse continuar, um homem corpulento afastou todos, afirmou que ele começaria primeiro e ordenou que lhe dessem espaço. Depois de verificar que as vias respiratórias de Raito estavam desobstruídas, a situação entrou em um rumo para o qual ninguém estava preparado. Raito voltou a respirar e todos deixaram o medo de lado, aliviados ao ver que ele continuava consciente após o colapso. Mal recuperado, Raito tentou escapar do lugar, mas alguém o deteve imediatamente antes que ele pudesse fugir. Duas garotas se aproximaram e uma delas o reconheceu na hora como Aikawa, fazendo a atenção voltar de repente.
Raito tentou se justificar dizendo que só tinha ido se trocar um pouco, mas elas apontaram que ele também tinha ido àquela academia. Ao ouvir que também tinham visto Tamaki-san lá e que Ayase-san parecia estar presente, Raito ficou chocado e começou a suspeitar que algo não batia. Mais tarde, a cena mudou para um prédio à noite, marcando o fim daquele momento constrangedor. Em casa, Sanan continuava cozinhando com calma, concentrada no jantar sem ainda mostrar o que pensava. Enquanto isso, Tawaki Kaido caiu exausto no sofá e admitiu para si mesmo que estava esgotado física e mentalmente. Ainda assim, Tawaki Kaido se obrigou a pensar com clareza e decidiu que primeiro tinha que encontrar uma forma de se afastar de Ayase sem ser descoberto. Sanan se aproximou com o jantar e explicou animada que tinha preparado um ensopado simples e nutritivo, enquanto Tawaki Kaido mal conseguia agradecê-la. Sanan chegou à entrada com uma caixa nas mãos, e Tawaki Kaido a viu se aproximar de dentro antes de reagir com alarme. Tawaki Kaido disse com um sorriso forçado que a entrega devia ficar ali e pediu a Sanan que não avançasse mais. Quando o interfone tocou, Tawaki Kaido foi atender imediatamente, enquanto Sanan percebia sua pressa e ficava em alerta. Na tela apareceu Aikawa Raito, e ao se identificar confirmou justamente a presença que Tawaki Kaido menos queria ver. Ao reconhecer seu nome, Tawaki Kaido ficou desconcertado e se perguntou por que Aikawa estava ali naquele momento. Enquanto a campainha continuava tocando sem parar, Tawaki Kaido se virou sobressaltado e sentiu que a situação começava a escapar do seu controle. Então ele viu que o telefone de Sanan estava recebendo uma ligação de Kaori, e a nova interrupção piorou ainda mais sua tensão. Desesperado para conter o desastre, Tawaki Kaido estendeu a mão e pediu a Sanan que esperasse um momento antes de atender. Mas, na pressa, Tawaki Kaido perdeu o equilíbrio e já não conseguiu impedir o que estava prestes a acontecer. Sanan atendeu a ligação com calma, enquanto Tawaki Kaido ficava paralisado atrás dela, preso entre a chegada de Aikawa Raito e aquela conversa inesperada.